Vamos ler agora o nosso texto bíblico em Efésios capítulo 5, a partir de versículo 22 e até versículo 33. Efésios capítulo 5, versículo 22 a 33. Vamos lá? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este o mesmo Salvador do corpo. Porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam todos submissas ao seu marido. Marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também ao marido devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o fez com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Amém. Meus amados, com certeza esse é um texto que gerou muito debates ao longo da história e ainda gera muito debate e até desconforto no coração de algumas igrejas, alguns pregadores, algumas pessoas, e gera bastante debate até no mundo secular quando se trata dessa questão de marido e mulher, quando se trata dessa questão de autoridade e submissão. São assuntos que não são fáceis. E desde o início do mundo, a ordem que Deus estabeleceu, a maneira que Deus quer que as coisas funcionem e o relacionamento tem seu desfecho, tentou ser invertido o tempo todo, tentou ser usurpado o tempo todo, e claro que os maiores perdedores somos nós mesmos. Porque a maneira que Deus fez a coisa não é para subjugar a gente ou para criar problemas em nossos relacionamentos, em nossa maneira de ser, mas pelo contrário, abençoar a nossa vida. Então, ao atentar para isso, é atentar para a melhor maneira de se relacionar, a maneira mais abençoadora e, acima de tudo, a maneira que reflete a Deus e glorifica a Deus. Portanto, vamos tentar falar um pouco desse assunto, que não é pela primeira vez que nós o abordamos, e ver o que Paulo tem a dizer. Paulo mostra que, como homens nascidos de novo, como homens novos em Cristo, a nossa maneira de olhar um para o outro no casamento, ela também deve ser influenciada. Então nós mostramos a nova vida em Cristo, que somos homens transformados, homens que andam guiados pelo Espírito Santo na maneira que nós tratamos a questão conjugal, a maneira que nós olhamos e tratamos o nosso cônjuge. Lembra-se que o texto anterior ele fala: andai cheios de Espírito Santos. Então, andar no Espírito envolve uma atitude de obediência à palavra de Deus quanto ao trato ao seu cônjuge. Então, o cristão, ele não é uma pessoa que acredita apenas em algumas dogmas, mas é um cristão que ele mostra o seu cristianismo em todas as esferas de relacionamento. E aqui trata-se dessa questão conjugal, que é uma questão bastante delicada quando a tratamos, mais ainda no nosso mundo. E começa com as mulheres.
Alguns têm algum problema com isso, pensando que Paulo era machista. Mas quero já desde já falar que Paulo não era machista e, pelo contrário, eu creio que Paulo valorizava as mulheres e até pela maneira que ele escreve, além de ser a própria palavra de Deus, mostra o grande cuidado que Paulo, em sua maneira de escrever, de fato tem com as mulheres. Se atentarmos para o texto, vamos perceber que as mulheres, como os homens também, mas as mulheres são grandes beneficiárias dessas doutrinas se aplicadas corretamente. Paulo não escreve isso, e a palavra de Deus sobre essas questões não é feita para colocar a mulher numa situação desfavorável, em desvantagem, e pelo contrário, proteger a vida dela, ela ser amada e cuidada. E as pessoas deixam de perceber a tônica desse escrito. Então, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Veja que a relação que as mulheres requeridas terem com seus maridos reflete a relação delas com o Senhor. Em outras palavras, se elas ser chamadas primeiros a ver e a desenvolver um relacionamento com o Senhor e transbordar essa submissão ao Senhor ao seu marido. Não que deixa de servir ao Senhor, não é isso que eu quero dizer, nem que os seus maridos substituem o Senhor, mas ele, por sua vez, nesse sentido, ele reflete a autoridade do próprio Senhor sobre elas. Então elas devem olhar para o seu marido e para a autoridade dele e se submeter a isso como se fosse uma submissão ao próprio Senhor. Então não é uma questão apenas não é uma questão de inferioridade, não é uma questão de diferenças, é uma questão de posição. E as mulheres então devem exercitar a sua atitude de submissão, de obediência ao próprio marido. E o interessante, quando diz ao próprio marido, envolve o fato que o Senhor preservou alguém específico que seja autoridade sobre a mulher. Deus deu a alguém a quem ela se submete, a alguém que cuide dela e a qual ela deve prestar submissão, ao seu marido. E isso é colocado de uma maneira exclusiva. Em outras palavras, a mulher não necessariamente ela deve submissão a todos os homens por ser homens em si. Então o texto não envolve isso. Ela é submissa à autoridade do seu marido, que por sua vez tem um relacionamento, tem uma responsabilidade para com ela. Agora, claro, existe outra área eclesiástica onde Paulo, em outro texto, fala que a mulher ela não pode ensinar os homens se ela deve permanecer em silêncio, onde mostra a primazia na área eclesiástica da autoridade na igreja do homem, mas não entra em esfera íntima, tá certo? São categorias diferentes, mas ela presta atenção, ela presta a submissão dela e obediência ao seu marido, tá certo? Não é qualquer homem que passa pela rua que pode mandar nela e ela deve submeter só porque ele é homem. Então, essa visão ela é exclusiva. E também nós, como homem, nós não podemos exercer autoridade ou nos portar com autoridade com outras mulheres só porque somos homens e elas são mulheres. Então a gente não pode tratar de cima. Aliás, essa questão de submissão não deve nos colocar na situação de tratar de cima a questão. E nós vamos debater um pouco mais isso. Nós devemos olhar para outras pessoas de igual a igual com respeito e tratá-las com dignidade. E por isso que nós não podemos, por ser homens, de maneira nenhuma, nos colocar acima de alguém. E as mulheres também não devem olhar para os homens como seres superiores, mas deve olhar na área eclesiástica como autoridades que Deus os colocou e na área familiar como chefe da família. Então as mulheres sejam submissas. Veja, esse é um mandamento
E se uma mulher ela quer andar no Espírito, o Espírito de Deus vai conduzi-la a uma atitude de submissão, de humildade e de obediência. E isso é andar em Espírito. Em versículo 2, o Paulo ele começa a detalhar razões e do porquê e como isso funciona, e os seus envolvimentos. Aqui diz, porque o marido é a cabeça da mulher. Por que tem que se submeter a ele? Porque ele tem a responsabilidade sobre ela, ele tem o cuidado, ele é a cabeça, ele é o responsável, de certa forma, pela vida dela. Então, ele é a cabeça da mulher. Posicionalmente no casamento, o homem ele é a cabeça, é aquele que toma a responsabilidade. Como? Aí ele mostra o que quer dizer com isso. Como Cristo é a cabeça da igreja. Então ele remete essa imagem à relação que o próprio Cristo tem com a sua igreja. E ele é a cabeça da igreja. É a ele que nós estamos submissos, sendo este mesmo salvador de corpo, mostrando assim que ele é a cabeça e aquele que é salvador do corpo, e aquele que tem o cuidado com o corpo, que é a sua igreja. Então nós devemos olhar com muita seriosidade sobre esse aspecto. Nós não podemos tratar a submissão como algo aleatório, de pouca importância, não, porque de fato a análise que se faz é do Cristo com sua igreja. Então é uma questão muito séria. E essa questão de autoridade, ela gerou muito problemas ao longo de tempo. Mas vamos olhar como a Bíblia nos ensina a olhar para isso. Então, primeiro, que essa relação, ela reflete a relação de Cristo com a sua igreja. Então, o núcleo familiar, ele é uma das imagens mais belas que mostra Cristo e a igreja. E em versículo 24, ele diz, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam todas submissas, ou em tudo submissas ao seu marido. Veja como, para mostrar a importância e o peso disso, ele usa a submissão que nós devemos dever a Deus. E não é que o marido é Deus ou deve ser visto como Deus, mas a atitude deve ser vista com tanta seriosidade que Deus investiu de autoridade homem, de tal maneira que mulheres devem ser cuidadosas em ser submissas a eles. E aqui existe um termo bastante duro, talvez, diz em tudo. Não são coisas que nós escolhemos, não, mas isso eu não gosto. É em tudo. Agora, nós devemos ser cuidados, no entanto, com o que a palavra de Deus quer dizer em tudo aqui. Mas antes de entrar nisso, guarde um pouco o seu pensamento. Eu quero dizer que aqui diz, a igreja é sujeita a Cristo. É claro que eu creio que nesse texto Paulo não está tratando da igreja, mas paralelamente nós podemos ver que a igreja ela deve ser submissa a Cristo. E ela é submissa a Cristo, e então ela não é submissa a si mesma, aos seus próprios propósitos, mas ela é submissa a Cristo, a sua vontade e a sua missão. Então a igreja tem que ser atenta em andar de conformidade com a vontade de Cristo, com os seus desejos, com os seus mandamentos, e não acatar outros fins que não é dela, muito embora pode ser fins saudáveis ou bons em si. Então a igreja tem que ficar muito atenta a qual é a vontade de Cristo. E a vontade de Cristo foi expressada de maneira muito clara na grande comissão, de que nós íamos em todo o mundo fazendo discípulos e ensinando a estes a obedecer a Ele. Então essa é a missão de Cristo a qual nós devemos ser atentos. Nós não podemos acatar outros propósitos ou missões paralelas secundárias, e devemos ser atentos a ser submissos ao propósito de Cristo. Mas voltando agora, da mesma forma, envolve que Cristo tem algo a dizer a qual a igreja se submete. A se submeter é não algo filosófico, é algo prático. O que envolve que o projeto de vida, a decisão, ou melhor dizer, a orientação final
pertence a ele. E nesse sentido, o marido ele deve orientar a sua família, deve ser aquele que toma na frente, leva vamos dizer, a condução, a direção para onde a família deve ir, o que deve fazer, e é da responsabilidade dele pensar no que é melhor. E nesse sentido, a mulher ela deve ser submissa em tudo ao seu marido. E submissão envolve não apenas ficar de boca calada, mas envolve de conversar, dar, no entanto, a sua opinião, mas apoiar em última instância aquilo que o marido decide. Agora, em tudo, não envolve, no entanto, duas coisas. Isso não significa que o homem pode agora usar a mulher para todos os seus caprichos ou pedir a ela coisas inadequadas ou pedir a ela coisas que são contrárias à vontade de Deus claramente, e aí ela tem que fazer. Então não se refere a essa maneira absoluta de obediência, até porque o homem em si ele é pecador. Também eu creio que as mulheres são isentas de uma submissão nos termos em qual ela é colocada a fazer coisas abomináveis ou coisas que, vamos dizer, desagrada a Deus, tá certo? Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, porque com isso não quer dizer que a mulher agora ela fica na posição também de avaliar conforme o que ela pensa todas essas coisas. Mas naquelas coisas que são claramente contra Deus, aí sim ela creio que isenta, tá certo? Mas não por isso ela agora em tudo é avaliadora. Então a gente tem que ter esse cuidado. Mas fora disso, é preciso ter cuidado. Eu vou dar um exemplo que talvez ajude um pouco. Digamos que o marido decide e entende que é chamado por Deus e que é melhor se mudar do lugar que está, da cidade que está, para outra cidade, outro estado, outro país. E a esposa, vamos dizer que ela não gosta da ideia, ela gosta da cidade onde ela está, tem amigos e tal. E agora, fazer o quê? E eu creio que ela pode expor a sua opinião e talvez motivos pelo qual talvez não seria uma boa ideia. Mas se ele pensa que esses motivos não são suficientes para permanecer e ele entende que tem que mudar, eu acredito que nesse sentido, eu sou uma situação hipotética, nesse sentido a mulher tem que seguir ele. E ela, a partir de então, ela tem que exceder a posição dele e não somente seguir, como apoiar. Porque às vezes nós temos uma ideia errada de submissão. É só fazer, não. É começar a se envolver como aquilo, a acatar aquilo como sendo a sua missão. Como, por exemplo, Cristo nos mandou fazer discípulo. Não é só fazer o quê, né? Não tem que fazer, não. Mas acatar aquilo com prazer. Se dedicar àquilo. Essa é a minha missão agora. Eu acato a missão dele como sendo a minha. Então ela participar e apoiar. Não ficar sempre de mau humor. Agora, o marido, claro, ele tem que avaliar, por exemplo, nessa situação, ir com a esposa, vamos dizer, se mudar num lugar que claramente vai ser contrário à segurança da vida dela ou prejudica ela. Aí eu acho que cabe ao bom senso ele avaliar isso. Mas quando não há motivos objetivos e claros que contraem a palavra de Deus, então ela tem que ceder nesse caso. Tá certo? Então, e muitas coisas deixaram de ser feitas porque não houve esse entendimento. Então, eles têm que ser submissas em tudo e apoiar assim seu marido. Agora, Paulo, em vez de ir mais para frente com isso, ele gira a página para agora falar de nós como maridos. Então, não pense que só na vida familiar, conjugal, só as mulheres têm a responsabilidade. Isso, pelo contrário, os homens têm e às vezes muito mais. Então é questão de responsabilidades e deveres diferentes. E os maridos, por sua vez, amam a vossa mulher. Engraçado que quando começa a falar de maridos,
antes de qualquer atividade, começa com a atitude. De marido se cobre uma atitude diferente. Amai a vossa mulher. Por que começa com amar? Porque eu acredito que é muito fácil a gente se sentir numa posição talvez privilegiada ou uma posição hierárquica melhor, ou acima, ou superiores de alguma forma, e isso naturalmente achamos que temos direito a tudo e a mulher tem que fazer o que a gente diz, e isso torna uma relação rígida sem amor. Então, o que Paulo não quer é que a relação se transforme apenas numa coisa rotineira, sem gosto, em qual o marido fala que tem que fazer, ela tem que fazer e acabou. Não, não é isso. Mas, maridos, amai a vossa mulher. Então, não se considera acima dela, e muito embora tenha uma responsabilidade de autoridade, mas amai ela. Faça dela o objeto do seu amor, do prazer, e o que com certeza vai facilitar também a sujeição dela, não que depende disso, mas nossa responsabilidade é amar. E dentro desse amor envolve um trabalho que nós fazemos em relação a ela. Aqui diz como também Cristo amou a igreja. Em outras palavras, também o nosso exemplo de se portar com a mulher também segue o mesmo exemplo que ela também tem que seguir quanto à questão da submissão, mas nós quanto à questão da autoridade. Como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, como maridos, a gente tem que observar de que maneira Cristo amou sua igreja. Tá certo que ele é a cabeça da igreja, mas qual foi a relação partindo dele com a igreja? Foi uma relação de amor, e esse amor se refletiu a se entregar por ela, a se sacrificar para o seu bem. E aí cabe a nós olhar, porque muitas vezes os homens querem sacrificar as mulheres para o bem deles. Mas a gente precisa entender que nós temos uma responsabilidade com o bem-estar da mulher, se sacrificar para o bem dela e observar aquilo que ele faz bem. Por isso que agora também nós não podemos decidir de tal forma que destrói a vida das nossas mulheres, e pelo contrário levar em conta o seu bem-estar. Porque para Cristo, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então veja que o propósito de Cristo foi santificar a sua igreja, foi a melhora dela, a purificação dela, para apresentar essa igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então a preocupação dele era deixar a igreja diante de Deus da melhor forma possível. E a ideia no casamento, meus amados, e na vida, é também nos preocupar com o bem-estar das nossas esposas, nossa esposa, né, que cada um tem uma esposa, do nosso cônjuge, para ser bem, nos preocupar com a saúde da nossa esposa, nos preocupar com a beleza dela, nos preocupar com a saúde emocional, intelectual, com tudo, investir nelas. Não é deixá-las se acabarem servindo e sendo submissas a nós, mas de fato investir para que ela seja bem. Elas não são servidoras, elas não são escravas, elas são nossos cônjuges e devemos ter a alegria de investir para que ela seja da melhor forma possível. Então, olhar para facilitar, começando com coisas básicas, por exemplo, como tentar, como ela se preocupa com parte mais de cozinhar e tudo, ajudar para que ela tenha uma boa cozinha, facilitar para que ela tenha as coisas necessárias. Às vezes nós como marido gostamos de repente de comprar o item para o carro, que nem necessariamente é importante, mas porque nós queremos o nosso carro que dirigimos ser melhor e investimos dinheiro com facilidade nisso, mas às vezes a gente não compra uma panela de pressão boa, deixa uma capenga lá de R$10 que não vale nada e a mulher tem que se virar nos 30 para fazer o seu feijão. Aí se não sai bem, tu reclame ainda. Então compre algo saudável,
Ou se você quer que ela tenha mais tempo com você, então compra uma máquina de lavar, em vez de ela ficar lá no tanque lavando, perdendo tempo, depois que ela fica com pique para você. Então, facilite um pouco a vida, dá a ela condições, certo? Investe nisso para que ela faça com prazer os seus trabalhos. Olha, eu não estou dizendo para seguir necessariamente meu exemplo nisso, mas que é uma dica de homem, investe numa máquina de lavar louça. Olha, a melhor coisa do mundo. Até porque salva você também lavar a louça, né? Mas eu comprei uma máquina de louça, meu amigo, se eu me mudar de novo, antes de comprar qualquer coisa, é isso que eu quero comprar. Porque não é a coisa melhor do mundo. Mais ainda para quem tem criança, você comeu, levou a louça, botou lá, acabou, a cozinha está limpa, ela está livre de lavar a louça, eu também. E outra coisa, lava bem, higieniza, porque 70 graus a água, e economiza água, aí não gasta muita energia não. Então assim, dica minha, certo? Então facilite a vida dela, investa para que ela seja bem, compra bons livros para ela. Pode soar engraçado isso, mas eu vejo às vezes homens, e nós cristãos, às vezes líderes, vai em conferências e sempre gosta de comprar 2, 3 livros, muitas vezes a gente nem lê, mas gosta de comprar livros e tal. Mas raramente eu vi um homem comprando livro para a mulher ou para seus filhos. Então a gente tem que investir no outro. Não, mas ela compra os seus livros. Mas que nem sempre compra. A gente, quando ela compra o livro, a gente reclama. A gente pode comprar 10, né? Mas ela não. Então, às vezes, a gente tem que ficar um pouco atento. E eu posso dizer, segue meu exemplo, porque o livro que ela diz que precisa está comprado. Porque como eu compro, aí eu não quero que ela me enche quando eu compro meus livros. Eu tenho uma biblioteca grande, eu gosto dos meus livros, então não vem inventar me dizer para não comprar livro. Agora, quando ela quer livro, eu compro. E outra coisa, mesmo não dizer, se eu vejo um livro que eu acho interessante para ela ler, eu compro. Então, várias vezes eu compro livros para minha esposa. Livros sobre mulher, eu acho que ela tem mais de 15 comprados por mim, por escolha minha, não é nem ela pedindo. Que tange a questão da mulher. Então eu acho que a gente tem que investir nas nossas mulheres. Ah, quer ser uma mulher santa e obediente? Então compra também livro para ela, porque às vezes só você falar para ela não adianta. Então compre, investe. Né? Então, para que ela seja da melhor forma possível. E aqui dá outro argumento. Porque os maridos devem amar a mulher como seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então, se você se ama e quer bem para você, ama ela. Amando ela, vai fazer bem para você também. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então, tem que cuidar. O amor se manifesta em cuidado. Olha, eu gosto de suplementos. Não estou dizendo agora que você tem que gostar também, mas eu gosto de suplementos, o que dizer vitamínicos, ômega 3, essas coisas. Eu gosto. E eu gosto mais do que a minha esposa, na verdade. Mas se tem alguma coisa que eu acho que faz bem, eu faço questão de comprar e digo para ela para tomar. Por quê? Porque eu quero que ela seja saudável. Eu não compro para mim somente, mas eu tento dar para ela e aquilo que é necessário para ela é saudável. Né? Porque se você também quer uma mulher com uma boa saúde, disposta, bonita, você tem que investir, meu amado. Senão daqui a um tempo vai ser difícil a sua vida. Então, dica minha. E versículo 31 mostra uma dedicação mais ainda. Eis porque deixará um homem o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e se tomarão um só carne. Esse versículo eu quero falar um pouco disso por conta de uma coisa. Muitas vezes os homens acabam dando uma atenção para os seus pais em detrimento das suas esposas. E aqui é uma questão muito fina, porque é claro que nós devemos ter cuidado e devemos ter respeito para com nossos pais, mas jamais isso deve interferir em nossa relação com a nossa mulher. Nós devemos entender que ela agora é a nossa prioridade. E quando nós não deixamos, não nos desligamos dos nossos pais,
nós interferimos de maneira negativa em nosso relacionamento com a nossa mulher. E quantas vezes os homens prejudicam as suas mulheres por conta dos pais. Então, acredito que a gente tem que tomar cuidado. Vai deixar. Então, para você se dedicar à sua mulher, vai ter que deixar mãe e pai. Não quer dizer que vai ter que deixar no sentido de esquecer dele e não se importar com ele. Não é essa a questão. Mas você tem que entender que a sua dedicação, a seu cuidado, a sua prioridade, a sua responsabilidade agora, primária, é a sua esposa, não é seus pais. Agora, não estou dizendo que a gente não tem que ser atento. Repito isso. Mas você não pode largar a sua mulher em virtude dos seus pais e usar isso como desculpa para não ser responsável com a sua mulher. Isso não pode. Tá certo? E porque agora ela faz parte de você. Ela não é só alguma coisa na sua vida. Ela é você. Porque a Bíblia diz que vai deixar e vai se unir e eles vão ser uma só carne. Então você não pode tratar ela como algo separado de você. E isso, no entanto, é um grande mistério, porque isso é a relação de Cristo com a igreja e mostra a graça de Deus para conosco. Nós não somos uma coisa de qual Ele teve misericórdia, mas nós somos parte dele, nós nos unimos com Ele. Então, que bonito a maneira que Deus nos trata. E então, assim, portanto, ame cada um a sua mulher e a esposa respeite o seu marido. Respeito, meus amados, é algo que falta demais muitas vezes nas mulheres em relação aos homens. E você quer ganhar seu marido, mostra respeito por ele. Uma das coisas que mais os homens procuram é se sentir respeitados, é se sentir aprovados no que eles fazem, se sentir valorizados. Eles não procuram muita outra coisa, mas o respeito para eles é muito bom. Você quer ser um marido... Você quer ter um marido que te ama e que é mais fácil de ele ouvir você? Mostre respeito por ele. Não trata como um nada. Não o trata como você sabe mais, você é mais inteligente, que ele não sabe de nada, que não sei o quê. Trata com respeito. Não entra em briga. E você vai ter um marido para sempre que te ama. Então, que Deus nos abençoe com essa meditação. Espero que isso ajude, que melhore o seu relacionamento com o seu cônjuge, mas que também, no entanto, você obedece a Deus, mostra que é uma pessoa usada e influenciada pelo Espírito Santo, tanto mulher quanto homem, através da obediência. Então, vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus, nós somos gratos por esse tempo que tivemos junto. Pedimos que pela sua graça essa palavra seja aplicada em nossas vidas para a sua glória e para a melhoria dos nossos relacionamentos. Nos prepara para o culto à noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.